Paz do Senhor, quero trazer aqui mais uma reflexão da palavra de Deus para você. O tema proposto dessa nossa lição da escola bíblica desse trimestre é motim em família. O texto aro diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Nós temos uma definição da palavra motim ou murmuração, que é a seguinte: a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas no grupo social. Por exemplo, dentro do grupo da família de Moisés, nós vamos encontrar Miriam e Arão. Eram seus irmãos, eram mais velhos que Moisés, e eles passaram a murmurar contra o ministério de Moisés, contra a chamada que Deus tinha na vida de Moisés. Isso acontece dentro das nossas famílias? Sim. Isso acontece dentro das nossas igrejas, em geral? Sim. Isso acontece no ambiente de trabalho? Também acontece. Por quê? Porque tem um sentimento que ele leva à murmuração, ao motim. Um sentimento muito comum, que é um sentimento chamado de inveja. Uma pessoa invejosa, ela é capaz de destruir os melhores relacionamentos entre amigos, entre cônjuges, entre pai e filhos, entre amigos, entre nora e sogra, entre genro e sogro, entre amigos de ministério, entre obreiros e obreiras, pastores, padres, na comunidade católica, na comunidade espírita, na comunidade evangélica, não importa. Onde tem gente tem motim, onde tem gente tem inveja, onde tem gente tem problema de relacionamento. E como eu devo lidar com isso no meio cristão? Eu quero fazer esse destaque aqui. Você vê que Moisés, ele não pediu para ser um grande líder, ele não pediu para ser o destaque da casa dele, mas Deus quis que ele fosse. Isso trouxe o quê? Uma inveja para seu irmão Arão e para sua irmã Miriam. Eles invejaram tanto a vida de Moisés que eles murmuraram contra Deus, contra Moisés, sobre a sua liderança. E você sabe o que aconteceu? Você sabe que tanto Arão quanto Miriam foram repreendidos pelo Senhor. Nós vamos ver que a inveja, ela faz com que as pessoas se dividam, sejam mais egoístas. E a Bíblia diz que a inveja, depois eu não vou nem dizer aqui a referência, eu quero que você, quando terminar de assistir esse vídeo, pesquise aí na internet. A inveja é a podridão dos ossos. Você vai ver o versículo e o livro, que a Bíblia diz que a inveja é como uma podridão nos ossos. Em outras traduções diz que a inveja é como um câncer nos ossos. Então, tanto Arão como Miriam alimentaram a ideia de que a liderança de Israel tinha que ser compartilhada com eles. Ou seja, eles queriam da atribuição que Deus tinha dado a Moisés, da missão que Deus tinha dado a Moisés, eles queriam para eles essa chamada, mas o que Deus tem para uma pessoa não pode ser transferida para outra, nem no mundo material, nem no mundo espiritual. Quando você questiona, quando você se levanta contra pessoas ungidas por Deus, você corre o risco de ser castigado como Arão e Miriam. A própria Bíblia diz que ai daquele que se levantar contra os ungidos ou que tocar no ungido de Deus. Então eu já vi muita gente
sofrer desgraças em sua vida, porque se levantaram contra as pessoas que Deus ungiu, que Deus escolheu. Né? Nós vemos que eu conheço coisas que eu presenciei de obreiros que morreram porque se levantaram contra a igreja, contra a liderança que Deus tinha instituído. Morreram, perderam suas vidas. Outros tiveram grandes prejuízos, né? Foram duramente castigados, abatidos, porque se levantaram contra a obra de Deus, a vontade de Deus. Então, quando o motim se levantar dentro da sua casa, sabe o que está faltando? Oração. Quando começar a contenda dentro de casa, está faltando comunhão com Deus. Quando começar o questionamento, a briga, que um quer ser melhor do que o outro, é porque está faltando a presença de Deus. Está faltando uma direção de Deus. E nessa lição que eu estou utilizando para dar esses pequenos, fazer esses vídeos rápidos sobre a fé, sobre a palavra de Deus, nós aprendemos que quando Deus escolhe alguém, não há nada que nós possamos fazer contra, porque senão a gente vai sofrer. Olha só, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem sobre as nossas atitudes. E é tempo de muita prudência. Quando Miriam e Arão se levantaram e colocaram em dúvida o chamado de Moisés e a sua missão, o próprio Deus interveio, né? E castigou, né? Miriam saiu da presença de Moisés leprosa. Então nós vemos que Arão também sofreu duras consequências e Deus manteve Moisés no lugar. Não se levante contra liderança nenhuma, espiritual nenhuma, principalmente porque você pode pagar preço. Se você não concorda com o líder espiritual que você tem e não tiver jeito de você aprender a concordar, se mude de lugar. Mas não queira medir forças com aqueles que Deus ungiu, aqueles que Deus levantou, porque é o próprio Deus que guerreia por esse povo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.